Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Era impossível desviar o olhar quando Thiago Leifert trouxe à tona aquela hipótese que atiçou a curiosidade de todos: se ainda existe chance de novos reforços desembarcarem no Palmeiras em 2025. Sem solenidade, o narrador lançou a provocação que ecoa nos bastidores do clube, e mais, trouxe à tona a pulsão de expectativa que invade torcedores, jornalistas e o próprio elenco alviverde. A pergunta que soberanamente pairava no ar: quem ainda pode chegar ao clube? E, principalmente, por que essa possibilidade não foi descartada até agora? O nome de Thiago Leifert entrou na roda com essa revelação, uma deixa que aguçou a imaginação e reacendeu esperanças. As especulações sobre movimentos no mercado já eram constantes, mas, com essa afirmação tão cravada por Leifert, parecia claro que o Palmeiras ainda investiga possibilidades para fechar o ano em grande estilo. Diante de um elenco robusto, recheado de reforços que se destacam, como Vitor Roque, Facundo Torres, Ramon Sosa, Emiliano Martínez, Shelvin, Carlos Miguel, Jefté e Andrés Pereira, a sugestão de que outros nomes podem pintar por aí traz uma ambição e uma urgência que não se via desde o início da temporada. Essa movimentação torna-se ainda mais intrigante quando cruzada com o desempenho do time no Campeonato Brasileiro de 2025. O Palmeiras aparece em terceiro lugar, com 43 pontos em 20 jogos, atrás de Flamengo, 47 em 21 jogos, e Cruzeiro, 44 em 22 jogos, um posto que, embora digno, carrega o sabor de meta não alcançada quando comparado às expectativas iniciais de título. O ambiente de disputa está acirrado, cada rodada pesa, e cada adversário representa obstáculo concreto na busca pela liderança. O Verdão, com esses 43 pontos, mostra coerência e regularidade, mas ainda não encarnou a superioridade que todos esperavam desde o início da temporada. A terceira colocação ressalta a necessidade de ajustes e motiva a direção a manter as antenas ligadas, e o Leifert, de forma certeira, deu essa deixa de que o trabalho não terminou. Dentro desse contexto, faz todo sentido que a diretoria não tenha fechado as portas, especialmente se considerarmos que alguns reforços contratados não atingiram o rendimento prometido. Vitor Roque, por exemplo, foi alvo de observações duras. Comprado por cifras elevadas, tem apenas 3 gols em 25 jogos. Leifert sugeriu que o jogador passe por um trabalho específico, até psicológico, para reconquistar confiança. E mais, existe o tema do nervosismo coletivo. Leifert levantou a bandeira de um desconforto excessivo com as pressões externas, sugerindo até uma espécie de blindagem digital, que o jogador se desconecte de redes sociais para resetar sua cabeça. Isso revela que o clube enxerga dentro do próprio elenco, e não só na diretoria, espaço para ajustes e reforços pontuais. A lista de saídas também reforça a ideia de que o clube está em movimento constante. Nomes como Dudu, Gabriel Menino, Vitor Reis, Zé Rafael, Richard Rios e outros deixaram o vestiário estrategicamente, cada saída supondo encaixe financeiro e readequação de elenco. Isso mostra que, embora o clube esteja bem armado, espaço existe para acertos cirúrgicos. E não foram poucas as entradas, do retorno de empréstimos como Eduardo Atuesta até contratações que vieram para mudar patamar, de Facundo Torres a Andrés Pereira, o elenco foi reformulado com investimento e ambição. Ou seja, o plano é clube para o futuro imediato, claro, mas ainda não concluído de forma definitiva. Se Thiago Leifert levantou essa hipótese hoje, é porque há algum fundamento prático. Pode-se deduzir que os olheiros seguem ativos, os contatos, mesmo que misteriosos, ainda estão sendo cultivados, e que a janela de investimento extra se mantém aberta, ao menos estrategicamente, para uma última peça que possa dar o clique final. Imaginar quem poderia vir? O torcedor logo se permuta para cenários hipotéticos: um meia com passe livre, um atacante frio na cara do gol, um volante box-to-box com chegada ou um zagueiro com presença aérea. A sugestão de Leifert aciona esse grafo de imaginação, porque, como ele mesmo falou, ainda pode vir, e isso é excitante. O clima é de expectativa contida. Não é senso de desespero, mas aviso de vigília.
O clube se prepara para qualquer demanda tática ou emocional que amanhã possa surgir. Convém lembrar que, por regulamento, ainda há espaço para contratações pontuais antes do fechamento definitivo das inscrições, dependendo da competição. Seja lá quem vier, o recado é claro: o elenco atual é forte, mas não é imobilizado. E mais, o mercado pode brilhar ainda mais e trazer aquele nome que faça a torcida sonhar com o título. A sugestão de Leifert é simples: os olhos seguem abertos no mercado, e é tolice ignorar isso quando a temporada ainda está viva. O Palmeiras de 2025 segue em movimento. A terceira posição não é um ponto de chegada, mas um estágio. E a possibilidade de novos reforços, ainda incerta, mas alvissareira, traz um tempero de suspense e esperança. Aguardar? Claro. Porque, como o narrador insinuou, ainda pode vir alguém. A temporada de 2025 segue pulsante para o Palmeiras, e Leifert trouxe à tona um alerta que virou uma insinuação empolgante: nesta reta decisiva, tudo ainda pode acontecer. A terceira colocação no Brasileirão não é fim, mas estado de vigília. Com 43 pontos em 20 jogos, atrás de Flamengo, 47 em 21 jogos, e Cruzeiro, 44 em 22 jogos, o Verdão ainda respira na briga, e no momento exato em que pensávamos haver uma trégua, surge a possibilidade de novas peças se encaixarem em um quebra-cabeça que está longe de estar completo. O técnico Abel Ferreira segue à frente do projeto, conduzindo um elenco que passou por transformações profundas. O Palmeiras disputou o Paulistão, vice-campeão, Libertadores, quartas de final, Copa do Brasil, oitavas, e Mundial de Clubes, quartas, sinalizando uma campanha cheia de ambição, ainda que sem conquistas definitivas até aqui. A busca por ajustes cirúrgicos é clara, e a deixa de Leifert reforça que a janela de oportunidades ainda não se fechou. O Mundial de Clubes trouxe emoções acirradas. Nas oitavas, o Verdão eliminou o Botafogo com intensidade física e um gol decisivo de Paulinho na prorrogação, no minuto 100, mesmo com a expulsão de Gustavo Gomes. Isso mostrou músculo, resiliência e reflexo de um elenco que entende o peso das competições globais. Ainda espera rival nas quartas, com o calendário apertado exigindo flexibilidade tática e possível acréscimo de força. No Brasileirão, um duelo recente colocou o Palmeiras frente a frente com o Botafogo de David Ancelotti. Felipe Anderson marcou o gol da vitória alviverde e deixou claro que, mesmo em confronto com times vindos da Libertadores, o clube de Abel surpreendeu com solidez defensiva e vontade coletiva. A força do coletivo parece cada vez mais o motor da equipe, mas, ao mesmo tempo, abre espaço para alguém que possa desequilibrar individualmente. Não dá para ignorar o desempenho de Vitor Roque. O atacante, adquirido junto ao Barcelona por cerca de 25,5 milhões de euros em fevereiro, ainda sofre com adaptação. São apenas 3 gols em 14 partidas na Série A, mostrando que o potencial ainda está em construção. Leifert falou sobre blindagem mental e desconexão das redes, deixando claro que o aspecto psicológico também faz parte do tabuleiro. O elenco que hoje caminha em direção aos objetivos foi profundamente reformulado nos últimos meses. Entre entradas marcantes estão Facundo Torres, Ramon Sosa, Paulinho, contratação recorde de mais de 100 milhões de reais, além de Emiliano Martínez, Shelvin, Carlos Miguel, Jefté e Andrés Pereira. A signalização é clara: o Verdão busca não apenas renovar, mas elevar o nível a cada etapa. Ao mesmo tempo, saídas se deram com lógica e impacto salarial: Dudu, Gabriel Menino, Vitor Reis, Estevão, Rios, Vanderlan, Marcos Rocha, Thales, entre outros, deixaram o clube, muitos com ganhos milionários, liberando espaço e capital para novos investimentos. Isso reforça a mentalidade estratégica do departamento de futebol: renovar sem debilitar, buscar equilíbrio entre formação e contratações pontuais. Além dos resultados dentro de campo, o Palmeiras brilha nas categorias de base. Considerado um dos maiores celeiros da América do Sul, o clube investiu pesado nos últimos anos, cerca de 50 milhões de euros na estrutura, e colheu lucros circulantes impressionantes neste ano, com vendas que somam mais de 140 milhões de euros. E talentos como Endrick, Estevão e Vitor Reis gerando expectativas nacionais e internacionais. Internacionalmente, o futebol brasileiro está em ascensão.
O país vive um momento de protagonismo econômico, atraindo jogadores europeus e fomentando investimentos recordes em transferências. Nesse contexto, clubes fortes como o Palmeiras passam a ser protagonistas não apenas no campo, mas também no mercado global, e isso pode favorecer a chegada de reforços de peso até o limite permitido pela janela. Tudo isso forma o cenário ideal para que Leifert fuja da narrativa de desfecho prematuro. Sua declaração deve ser vista como convite à vigília. O clube está habilitado para agir, desde que o nome certo apareça, seja um atacante decisivo, um meio-campista articulador ou um zagueiro com presença aérea. O aviso é claro, a prateleira não está vazia, e novas peças podem pintar antes da buzina final. O torcedor, por sua vez, está no aguardo. Não é ansiedade irresponsável, mas torcida firme, com razão para acreditar. O elenco já tem chama, tem brio, mas pode precisar de chama adicional para incendiar os apagões que aparecem em meio às campanhas. Leifert armou o cenário e agora espera a jogada final do mercado. O técnico, alinhado à presidência de Leila Pereira, mantém os olhos na construção cuidadosa do elenco. Enquanto o calendário segue apertado, qualquer reforço ainda possível deve ser avaliado sob a lupa da necessidade tática, da mentalidade vencedora e, claro, da viabilidade financeira, elementos que parecem sustentar a estratégia alviverde. Nesse turbilhão de competições, expectativas e remodelagens, a deixa de Leifert ecoa como um sinal de que o jogo ainda não acabou. Para o Palmeiras, a temporada é um filme em curso, com cenas que podem mudar a história, e o elenco, embora competente, segue sujeito à direção final deste roteiro emocionante. O terceiro lugar atualmente não é zona de conforto, é terreno estratégico, com visibilidade, pressão e margem para atuação cirúrgica. Se houver um encaixe possível, técnico, emocional e financeiro, os holofotes dos bastidores estarão atentos, prontos para iluminar o próximo capítulo. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O que torna essa revelação ainda mais provocante é o timing em que ela foi feita. Leifert, experiente em medir palavras e entender os bastidores do futebol, não costuma fazer afirmações ao acaso. O seu comentário caiu como uma fagulha em um barril prestes a explodir. Se há fumaça, é porque há fogo. O torcedor palmeirense, acostumado com reviravoltas de mercado, sabe ler nas entrelinhas. Quando alguém do porte de Leifert diz que ainda pode chegar gente, é porque algo já está em curso, ainda que nos bastidores mais silenciosos do futebol. A diretoria palmeirense, chefiada por Leila Pereira, sempre demonstrou ambição nas janelas de transferências. Não é de hoje que o clube vem se posicionando como uma potência dentro do mercado sul-americano, tanto em vendas quanto em contratações. O Palmeiras deixou de ser apenas formador e passou a ser também comprador de talentos de elite. E não é absurdo imaginar que alguém de peso, talvez vindo da Europa, da América do Sul ou até mesmo repatriado, esteja nos planos da presidente de seu departamento de futebol. Esse possível último reforço poderia vir como cereja do bolo em uma temporada que exige não apenas bom futebol, mas também equilíbrio emocional, experiência internacional e mentalidade vencedora. A fala de Leifert não mirou apenas na especulação, mas na possibilidade real de o Palmeiras surpreender mais uma vez o mercado. E se o nome já estiver fechado? E se o anúncio estiver apenas esperando o momento certo, uma brecha de calendário, uma negociação judicial ou o término de contrato em alguma liga estrangeira? Abel Ferreira, técnico campeão de tudo com o Verdão, nunca escondeu seu desejo por peças que entreguem intensidade, obediência tática e personalidade. Ele costuma pedir menos em quantidade e mais em perfil. E se ele apontou alguma lacuna no elenco atual, seja no meio-campo criador, no ataque de profundidade ou até na zaga com liderança, é certo que Leila vai ao mercado para atender. O casamento entre os dois é conhecido por ser assertivo, transparente e direto ao ponto. A temporada ainda tem mais de uma dezena de jogos decisivos, e o Palmeiras não quer, nem pode, ser coadjuvante. Há espaço para título, para superação, para a volta por cima, mas também há riscos, lesões, suspensões, queda de rendimento, cansaço. Ter alguém novo, com fôlego, vindo para mudar o ambiente e reforçar o grupo,
pode ser a diferença entre ficar no quase ou levantar uma taça. O torcedor, naturalmente, se agarra a essa possibilidade com esperança e fé no projeto. Outro ponto que deve ser levado em consideração é o apetite financeiro. O clube está com as contas em dia, lucrou com vendas recentes e não depende exclusivamente de patrocinadores para manter sua saúde econômica. Isso abre margem para ousadia. E Leila, como se sabe, gosta de ações que marquem época. Em sua gestão, o Palmeiras bateu recordes de investimento, de venda, de campanha e até de conquistas internacionais. Agora, com as fichas ainda na mesa, não seria surpreendente ver uma cartada de impacto sendo revelada nos próximos dias. Os bastidores estão efervescentes. Empresários rondam o clube, propostas são oferecidas, sondagens são respondidas com silêncio ou interesse disfarçado. O Palmeiras age como gigante, não revela tudo, não se expõe, mas também não deixa passar uma oportunidade estratégica. Leifert jogou o alerta para o mundo, ainda pode chegar gente. Quem conhece os bastidores do clube entende que, quando a fumaça começa, o incêndio é questão de tempo. Torcedores mais atentos já especulam nomes, brasileiros de volta da Europa, sul-americanos em fim de contrato, promessas do leste europeu ou até veteranos que ainda têm gasolina no tanque. Mas o clube é cirúrgico, não contrata para fazer número. Cada reforço precisa ter impacto direto. A margem de erro está cada vez menor. Se alguém chegar, será para decidir jogos, levantar troféus, mudar o panorama de uma temporada equilibrada e exigente. O elenco atual é forte, sem dúvida. Tem juventude, tem experiência, tem talentos promissores e nomes consolidados. Mas o futebol é dinâmico, e as circunstâncias mudam rapidamente. A possibilidade de chegar um jogador novo, mesmo quando tudo parece estável, é justamente o diferencial entre um clube que briga e um clube que vence. O Palmeiras não quer apenas brigar, quer vencer. E, para isso, pode estar preparando uma surpresa final. A torcida, fiel e apaixonada, faz sua parte. Lota estádios, empurra o time, exige e apoia. Também sabe identificar os sinais. A fala de Leifert foi percebida como uma senha, um código que ativou a expectativa coletiva. A ansiedade que vem junto com esse tipo de notícia é combustível para a arquibancada, mas também uma pressão saudável para a diretoria se movimentar. Quando todos estão atentos, não há espaço para erro. Resta saber quando e quem. Se o Palmeiras vai mesmo anunciar um novo nome, se será um bombástico ou discreto, se virá para o ataque, o meio ou a defesa. Mas uma coisa é certa, o clube não encerrou o ano. Está vivo, alerta e com a faca entre os dentes. Leifert não jogou aquela frase ao vento. Há algo por trás. E, como manda o DNA do Verdão, quando menos se espera, o Palmeiras ataca. Até lá, tudo é especulação. Mas especulação que nasce da verdade. Porque quando se tem dinheiro em caixa, elenco forte, treinador respeitado e uma presidente ambiciosa, o cenário fica fértil para o improvável acontecer. Que o torcedor se prepare, o filme de 2025 ainda tem capítulos surpreendentes a serem revelados. E, talvez, o próximo comece com um anúncio em letras garrafais, reforço confirmado no Verdão. O futebol brasileiro vive um momento em que cada ação importa. A margem entre sucesso e frustração está nos detalhes. E o Palmeiras parece entender isso como poucos. Thiago Leifert, ao fazer aquela declaração, reacendeu o fogo de uma torcida que jamais dorme. Agora, só resta esperar, e manter os olhos bem abertos. Porque o gigante pode se mover. E quando ele se move, balança o país. A novela está aberta, o enredo está escrito em campo, mas os bastidores podem mudar tudo. Com a fala de Leifert, o Palmeiras deixou de ser um time pronto para ser um time em transição silenciosa. E quem conhece futebol sabe, quando o silêncio se instala, o anúncio vem em seguida. Talvez seja hoje, talvez amanhã. Mas, depois daquela frase, ninguém mais duvida, alguém ainda pode vir. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas.
Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.